Amém? Eu quero, por favor, minhas irmãs, que vocês abram em João 6. João, capítulo 6. Capítulo 51. Versículo 51, desculpa, até o 60. Amém, minhas irmãs? Amém. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Além disso, o pão que dou não é minha carne, e eu a darei pela vida do mundo. Neste ponto, os habitantes de Judá começaram a discutir entre si, dizendo: como pode este homem nos dar a sua carne para comer? Então, Jesus lhes disse: sim, eu lhes digo, a menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam seu sangue, vocês não têm vida em si mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue possui vida eterna. Isto é, eu ressuscitarei no último dia, porque minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue vive em mim, e eu vivo nele, da mesma forma que o Pai vivo me enviou, e eu vivo pelo Pai. Quem se alimenta de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. E ele não é semelhante ao pão que seus pais comeram, eles estão mortos. Mas quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvir isso, muitos talmidim disseram: essa é uma palavra dura. Quem aguenta ouvi-la? Amém, minhas irmãs? Não é que nós temos que ser canibais. Não é isso que Jesus estava dizendo. Mas ele estava se oferecendo a si mesmo. Porque nós só vamos saciar nossa fome, a nossa sede em Cristo. Em Jesus Cristo. Nós só vamos saciar aquela falta que sentimos nele, comendo dele. E cada vez que nós comemos dele e bebemos dele, parte de nós que não agrada vai saindo para entrar a parte que o alegra, que é a obediência, e escolher a melhor parte. Amém, minhas irmãs? Então, queridas, eu quero que vocês peguem o seu suco de uva. Neste momento, os talmidins junto, talmidim, né? Já é o plural, junto. Pai Santo, maravilhoso, eu te louvo, eterno, pela vida das minhas irmãs que aqui estão. Obrigada por cada uma delas. Obrigada, porque elas escolheram hoje a melhor parte. Obrigada, Santo e maravilhoso. Obrigada por ter se sacrificado por cada uma de nós, e não apenas nós, mas todas aquelas e aqueles que confessam o Senhor sendo nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Pai, esse sangue representa o sangue de Cristo, que foi derramado por todas nós. Ele derramou todo o sangue do seu corpo para que nós tivéssemos vida. E eu consagro esse suco para ti, eterno, que venha nos fortalecer, que venha trazer vida onde há morte em nós, que venha organizar todos os nossos pensamentos, que venha alinhar o nosso coração contigo, eterno. Em nome de Jesus, amém. Podemos beber, meus irmãos. Aquelas que quiserem impartir a ceia com alguém de casa, pode deixar reservado. Amém? Vamos pegar o nosso pão ou nossa bolachinha de sal. Oh, Pai querido, quem se compara a Ti, meu Pai? Quem é semelhante a Ti, eterno? Quem? Não existe nada que se assemelhe a Ti, que fez um plano maravilhoso, um plano redentivo, para que todas nós estivéssemos aqui, unidas em amor, que é Cristo, unidas em vida, que é Cristo, unidas
em generosidade, que é Cristo, unidas em longanimidade, que é Cristo. Ele é tudo, é o fundamento, é o que nos segura, é o que nos apresenta, é o que nos mantém vivo nele, dentro dele. Pai, obrigada por tanto e por tudo. Não há nada que se compare a tudo que foi feito. Por mim, que não valho nada, por mim que tenho maus pensamentos, por mim que tenho más ações ainda, mas o Senhor ofereceu Jesus como sacrifício para que todas nós estivéssemos aqui. Ele estava no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre o nosso amado, que se fez de maldito para que todas nós tivéssemos a redenção, a vida eterna, pudéssemos lá chegar novamente ao nosso Pai. Obrigada, papai. E neste momento eu consagro esse pão, que venha nos fortalecer, que venha nos trazer revelação, entendimento, que venha nos fortalecer, que venha nos fazer entender quem é Jesus na sua magnitude, que nós tenhamos essa plenitude. Por favor, papai, nos mostra cada vez mais de nosso amado Jesus. Amém e amém. Podemos comer todos. Amém, minhas irmãs? Eu vou passar a palavra agora para a Josi. Muito obrigada, querida. Mas antes a gente precisa de orar. Você ora, Josi? Eu pede para alguém orar. Quero pedir para a Adri orar. Pai querido, eu te agradecemos, Senhor, por essa tarde, por esse momento tão especial, Pai. Podemos ceiar, celebrar, Senhor, a nossa aliança novamente contigo, Pai. Reafirmar essa aliança, Pai. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que tu tem nos proporcionado. Declaramos, Pai, que essa tarde é para ti. Esse tempo que estamos aqui preparamos para estar contigo, para receber da tua palavra, receber tudo aquilo que tu tens para falar para nós, da nossa irmã, Senhor. Usa poderosamente a vida da Josi, Senhor. Tudo que saia da boca dela seja tu falando conosco, Pai. E queremos, Pai, que essa palavra venha nos confrontar, para transformar o nosso caráter, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E declaramos que a internet é tua, que nada vai nos atrapalhar, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. Boa tarde, né, a todas. Então, a palavra que eu vou falar hoje é sobre algo que Deus vem falando comigo já há algum tempo. Nós temos feito, né, ali no grupo algumas renúncias, e através dessas renúncias, o Senhor falou comigo muito sobre o que a gente faz com o que Ele nos entrega. Né? Às vezes a gente não tem a ideia de quanta coisa o Senhor nos entrega e não tem ideia do quanto a gente se corrompe com as coisas que Ele entrega na nossa mão. Né? Então, para começar, eu quero que abram em Mateus 5, do 13 ao 16. Amém? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu queria que alguém lesse em outra tradução. Eu posso ler na linguagem atual, pode ser? Pode ser, Dai. Vocês são um sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e dado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sob um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la depois de ao contrário. Ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim, também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Amém. Então, o senhor tem falado muito comigo sobre isso, assim, né? O que a gente faz onde ele nos coloca. Porque quando ele nos coloca em algum lugar, ele já nos preparou para aquilo, né? E já nos deu as armas necessárias para que a gente faça a vontade dele ali naquele lugar. Mas como que a gente vai ter discernimento do que ele quer? Né? A gente só vai ter discernimento do que ele quer se a gente buscar a palavra, né? Buscar na palavra, conhecer a palavra dele, conhecer ele, conhecer o coração dele. Se a gente tiver esse conhecimento, se a gente tiver mergulhado na palavra e saber, porque não adianta também só saber, né? Temos que viver. Então, se a gente conhecer a palavra e viver, a gente vai saber o que ele quer de nós naquele lugar, aonde a gente está e com quem a gente está, né? E a gente vai ter as armas necessárias para fazer com que a vontade dele seja cumprida naquele lugar, porque a gente está ali para iluminar, né? Iluminar tudo. Então, aonde ele nos coloca, o tempo todo tem alguma propósito. Mesmo que ele esteja nos curando, mesmo que ele esteja nos tratando, mesmo que a gente esteja passando por um processo, mesmo assim ele vai nos usar para algo naquele lugar. Então a gente precisa ter esse discernimento e essa sensibilidade para entender. Então, para isso a gente tem que estar sempre sóbria, atentas, né? Vigilantes, né? Para a gente não perder a oportunidade de fazer o que ele quer. E ontem eu ouvi uma palavra para testificar isso que eu ia falar hoje. E eu ouvi sobre as armas que eles nos dão, né? Às vezes a gente quer, até Deus falou comigo sobre isso, e depois falou com meu esposo, né? Como ele não faz as coisas pela metade, ele falou com a família toda, né? O cabeça da casa. Sobre fazer, né? Querer fazer e achar que está fazendo e não está fazendo nada. Porque, na verdade, está fazendo para as pessoas e não para Deus. A vontade das pessoas e não a vontade de Deus. E muitas vezes a gente faz isso, a gente acha que está na vontade de Deus, mas na verdade ou a gente está preenchendo uma vaidade de alguém ou a nossa própria vaidade e acha que está fazendo para Deus, né? Usando uma arma que entregou ou usando uma arma errada que nem é nossa e perdida achando que está na vontade dele, né? Então, eu escrevi aqui, né? Eu vou ler o que eu escrevi para não passar nada em branco. Ele foi me ministrando e eu fui escrevendo. Deus nos dá as armas necessárias para cada situação. Se estivermos atentas, sóbrios, vamos saber o que fazer e o que fazer aonde estamos, porque precisamos ser transformadoras de ambientes.
Agora, se não estivermos atentas à movimentação de Deus, podemos usar armas que não são nossas. E isso não estará na vontade de Deus. Ou usar armas que o Senhor nos entrega para nos prostituirmos. Isso é muito sério, né? Porque a gente não tem noção o quanto a gente se prostitui. E se, assim, vou usar uma palavra bem forte, mas é a realidade, né? Se masturba com o que Deus nos dá. Porque ao invés de usar para ele, a gente acaba usando para o nosso próprio, para nossa própria vontade, para preencher uma coisa, um ego, né? Uma vaidade. Nossa, quantas vezes acontece isso? Quantas vezes a gente usa os dons que ele nos dá para manipular, por exemplo? A gente está se prostituindo? Porque a gente está usando... Como é que é aquela palavra que tu diz, Fábio, que a mulher tem? Persuasão. Né? E isso vira uma manipulação, né? Quantas vezes a gente faz isso, né? Até mesmo sem notar ou sem querer, né? Então, isso é usá-las para o nosso próprio prazer e não a favor do outro. Porque tudo que Deus nos entrega é para ser a favor do outro. Nada é para ser a nosso favor. Tudo é para ser usado a favor do outro, né? Por isso que a gente é um corpo, uma igreja. Ele vai colocar uma porção em cada um diferente, né? Que vai se completar e vai formar o corpo. Mas para isso a gente precisa saber o que ele nos entregou, o que ele quer que nós faça com o que ele nos entregou. Porque enquanto a gente não souber, enquanto todo mundo não souber, o corpo não vai estar completo, né? Então, agora eu quero que abra em Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprires a concupiscência da carne. Então, o que é? O que a gente precisa fazer? Ser guiado pelo Espírito Santo, né? Tudo que a gente precisa é ser guiado pelo Espírito Santo. Ser estar sensível a Ele para Ele nos conduzir, né? Porque Deus já nos deu o Espírito Santo para isso, para Ele nos conduzir para fazer a vontade dEle, né? Então, que a gente seja sensível ao Espírito Santo, que a gente busque, que a gente ore para ter discernimento de espírito, para a gente ter discernimento para entender e para ouvir o Espírito Santo, né? Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. Agora, eu quero que abra em Josué 1:8. Josué. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Amém? Então, a gente precisa sempre estar atento e buscando na palavra, meditando, né? Isso tem que ser diariamente para nossa mente ser renovada todos os dias, para a gente entender o que ele está fazendo, o que ele está falando. Quando o Senhor me entregou essa palavra, ele me lembrou de citações da Bíblia, de pessoas que sabiam o que fazer aonde estavam, né?
que nem José, né? Onde ele estava, Deus estava com ele, né? E ele prosperava e era bem-sucedido onde ele estava, porque ele estava disposto a fazer a vontade de Deus e não a dele. Então ele entendia, mesmo ele estando na prisão, ele entendeu que ele tinha que estar ali. Ali ele fez o melhor, ele deu o melhor dele ali onde ele estava. E é isso que a gente precisa fazer, né? Dar o melhor da gente e estar disponível para Deus aonde a gente estiver, não importa onde a gente estiver, né? Outra que o Senhor me lembrou foi de Esther também, né? Soube ali conduzir a favor do outro onde ela estava, onde ela foi plantada, né? E também Deus me trouxe à memória também quem usou o que ele entregou contra ele, que nem Salomão, né? Salomão pediu sabedoria, Deus deu tudo o que ele pediu. E o que Salomão fez? Com o tempo, fez alianças. Com o que ele recebeu de Deus, ele fez alianças, né? Com outras mulheres, que corromperam, que ele se corrompeu o coração dele por causa dessas alianças. Quantas vezes a gente faz alianças usando o que Deus nos deu, né? Quantas coisas a gente tem renunciado, né, Fábio? Por alianças que a gente fez que a gente, às vezes até sem ter noção, mas por não saber por que está ali, né? Não buscar o porquê que está ali, não buscar o que precisa fazer, né? Naquele lugar, naquele local, né? Às vezes o Senhor nos coloca nos lugares só para orar. Eu tenho um testemunho disso, que é, para quem não sabe, eu tenho o Joaquim, ele tem 1 ano, né? A maioria acho que sabe. Ele teve restrição de crescimento, nasceu prematuro, ele nasceu, foi para outro hospital, ficou 19 dias na UTI. Eu internei com ele depois de 1 semana, e toda vez que no começo eu ia só um horário, por causa da pandemia, depois eu tive que internar por causa do trauma mental, eu tive que internar tem uma parte lá que as mães podem ficar. E desde o momento que eu entrei no hospital para ganhar o Joaquim, até o momento que ele deu alta, eu entendi tudo que Deus fez. Primeiro, eu fui para o hospital fazer uma consulta de rotina, porque eu tinha que ter acompanhamento, porque ele estava com restrição de crescimento, e baixei o hospital. Tinha 2 moças no quarto comigo, uma estava desde o começo da gravidez internada, porque tinha dilatação e coisa, não podia nem caminhar. Era a Rafa o nome dela. E a outra era a Jocelane, que também estava grávida, estava com problema de pressão alta. E nós ficamos naquele quarto ali. Era para mim ter ganhado o Joaquim na sexta, eu fui ganhar ele no sábado, porque não tinha leito na UTI nela. E naquele tempo que eu fiquei 2 dias, internei na quinta, ganhei no sábado, 3 dias nesse quarto com elas, parece que eu fiquei 1 ano. Porque elas se abriram, falaram, eu entendi que eu estava ali só para ouvir elas e para falar algo, né? Mostrar que Deus existia, porque eu estava ali tranquila mesmo com toda a situação. Eu fiquei 27 horas em jejum, vendo elas comer, vendo elas beber do meu lado, e o Senhor me sustentou, porque eu não senti nem sede. E quando eu fui ganhar o Joaquim, né, que foi muito rápido assim, quando apareceu a vaga, eu sei que Deus ali me deu uma cura de uma situação que eu, né, tinha que ser curada. E depois o Joaquim foi para a UTI. Lá na UTI, desde o primeiro dia que eu entrei, me chamou muita atenção aquelas crianças. E eu já comecei a orar por todas aquelas crianças que estavam ali na UTI. Eu não orava pelo Joaquim lá, mas eu orava por aquelas crianças. E ele ficou 19 dias lá.
e era para ele ter dado alta, quando ele atingiu o peso, era para ele ter dado alta ao meio-dia, não deram alta para ele ao meio-dia, as crianças, a maioria já tinha saído, e quando a última criança dali deu alta, eles liberaram ele. Ele foi o último a dar alta da UTI. Então, todas aquelas crianças que eu orei saíram antes dele. E eu entendi o porquê que ele estava ali. Tanto que quando a gente foi para o quarto, a Fábio sabe, me deu um desespero, porque eu sabia que já tinha dado o nosso tempo ali, e eu queria ir embora e eles não me liberavam, e eu sabia que não precisava mais eu estar ali, foi assim, sobrenatural. Então, desde aí eu sei que Deus nos planta nos lugares, mesmo que a situação não seja agradável, né, a nossa visão, né, porque algo ele quer, ou que a gente ore, ou que a gente escute, ou que a gente fale, ou que a gente exorte, sempre ele vai querer alguma coisa onde ele nos plantar. Se nós estiver alinhado com a vontade dele, se nós conhecer o coração dele, a gente vai saber o porquê que a gente está ali naquele lugar, né? Por que que ele nos leva a essas conexões, né? E... Bom, gurias, eu acho que é isso, não tem mais o que eu falar, eu acho que eu consegui passar o que eu queria passar, né? E eu oro para que a gente tenha discernimento de espírito, que todas essas mulheres que estão no grupo tenham discernimento, tenham sede da palavra, conheçam Deus, porque a gente acha que, em primeiro lugar, a gente precisa conhecê-lo, né? Que a gente seja a luz, que a gente seja a sal onde a gente estiver, que a gente venha fazer a vontade dele, que a gente não venha corromper o nosso coração, porque eu creio que o que não Deus eu imagino assim que o que mais deixa Deus triste, assim, o que mais acaba com eles, tem alguma coisa que acabe, é ver um filho corrompido pelas vontades da carne. Eu acho que isso aí deve ser o que mais entristece o coração dele, né? E só para fechar, eu vou ler uma coisa que ontem eu mandei para o meu marido, porque o meu marido agora Deus está trabalhando nisso com ele. E às vezes a gente acha que está fazendo tudo e, na verdade, não está fazendo nada. E eu abri o Instagram e, por coincidência, que não é coincidência, né? Deus colocou algo para mim mandar para ele e eu tirei um print para mim ler hoje para vocês, que tinha tudo a ver com isso que a gente está falando. Peraí, deixa eu achar aqui. Aqui é o versículo... Primeira João 2, do 15 ao 17. Não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Olha que forte isso, né? Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. E daí tem como é que se diz quando a gente faz um devocional aqui? Muitas vezes ao longo do ano dizemos que amamos a Deus de todo o coração, mas na verdade o nosso coração está bem longe dele. Como podemos perceber isso? Quando o nosso foco está no prazer físico, comida, bebida, sexo, academia, descanso e elogio dos outros. Ou no desejo intenso por tudo que vemos, inveja, ganância, compras compulsivas, gastos exagerados ou desorganização. Ou no orgulho de nossas realizações e bens. As redes sociais estão aí para estamparmos nossos corpos maravilhosos, o bem que fazemos e a grana que conquistamos. Infelizmente, nosso coração não ama a Deus de verdade, por isso focamos no que o mundo oferece. Precisamos parar de dizer que amamos a Deus enquanto nossas atitudes demonstram ao contrário.
Eu achei muito forte isso. Então, eu queria deixar essa reflexão para a gente ver se o nosso coração realmente está em Deus. Porque são coisas que o inimigo nos cega às vezes e nos enganam. Isso aqui para mim foi para fechar, assim, eu nem tenho mais o que falar, porque eu ainda estou digerindo isso para mim descobrir se realmente o meu coração está em Deus. Porque se não tiver, eu quero que ele esteja. Eu não aceito ele longe de Deus. E é isso. Amém, Vou querida. falar alguma... Amém, querida. Então, olha só, como o Espírito Santo é poderoso, né? Antes de começar a reunião, gurias, eu estava fazendo uma outra renúncia. Por mim, pelas escudeiras, por todas aquelas que são... Vocês sabem como é que está sendo os nossos dias, né, de renúncia, né? Alguns o Senhor pede para eu impartir, outros não, e eu estou fazendo. E era exatamente isso. É tirar o nosso coração da Babilônia. A Babilônia é um mundo, minhas irmãs. É o mundo. É o amor ao mundo. Porque de lá o Senhor não nos tira. Ele nos tira do Egito. Mas da Babilônia não. Da Babilônia ele diz, sai daí, filho meu. E eu senti muito fortemente, com toda essa palavra que você disse, Josi, que realmente era isso que ele queria que tivesse sido feito hoje, essa renúncia, porque ele não está feliz conosco. Amém. Porque ele não está feliz conosco. Porque se ele trouxe isso ao nosso coração, é porque ele está sinalizando para que a gente saia da Babilônia. Muito lindo o que tu trouxe, a tua reflexão. Muito obrigada por estar disposta. E não tenho o que acrescentar. Se alguém quer falar alguma coisa, por favor, irmãs, abram os microfones e falem. Eu quero falar rapidamente só sobre o quanto tocou meu coração o testemunho da Josi de falar do comportamento dela dentro do hospital, né, diante da dor que ela estava sentindo com relação a toda aquela emergência com o filho, ela ainda parar e conseguir olhar o ambiente, né, e ter uma postura de mulher do reino, porque é a mesma coisa, muito parecido com o que eu vivi, porém eu não tive essa conduta, né? Que eu fui para o hospital, passei por uma cirurgia simples, só que eu entrei no hospital e eu não observei o ambiente que eu estava. Por que que eu estava ali? Eu não estava ali para tirar uma vesícula, eu estava ali para manifestar o reino, e eu não fiz isso, né? E o quanto é sensível, a importância de você estar sensível realmente e lembrar a todo momento a responsabilidade que nós temos, né? Aonde nós estamos, nós temos que manifestar o reino. Eu passei pela cirurgia, tive um pós-cirúrgico difícil e foi aí que a Fábio começou a conversar comigo e disse, olha, você precisa, senão você vai ter que voltar para lá, porque você precisa manifestar o reino, né? E aí eu comecei a orar e buscar esse arrependimento no Senhor e fazer esse concerto de orar pelas pessoas que estavam lá, pelos profissionais, pelos enfermos, né? E essa semana eu retornei no médico e o médico disse assim, eu estava em contato com o médico, né, desde casa, e ele falou assim, não é comum o que aconteceu com você, eu fiquei bem preocupado, ele falou, ele não tinha falado para mim, mas ele disse assim, eu fiquei muito preocupado com você, não sabia o que estava acontecendo com você. Aí eu falei, mas agora eu sei o que estava acontecendo comigo, né? A gente precisa estar atenta a tudo isso e às vezes você vê, eu sei que muitas pessoas veem, né, canais no YouTube, pessoas famosas, pastores conhecidos, né, cantores trazendo testemunhos tão impactantes e olha esse testemunho de alguém que está aqui conosco, que convive todo dia com a gente. Esse é um testemunho muito poderoso, tá? Da sua maturidade e da sua sensibilidade em Deus, de olhar para o lado e dizer, não, meu filho está aqui, mas aquele ali também precisa de mim, também precisa da minha oração, né, da minha intercessão. Então, glória a Deus pela sua vida, eu aprendi muito com você hoje, Josi, e sim, ele se agrada muito de você, sim.